Olá, bom dia! Ótima sexta-feira para você que acompanha a programação da CBN Campinas. A partir de agora, está no ar o CBN Esportes. Hoje é dia 25 de julho de 2025 e você acompanha todas as informações do esporte aqui nos 99,1 do seu rádio e também através das nossas plataformas digitais, ao vivo e com imagens no YouTube, youtube.com/CBN Campinas. E a gente começa falando de Copa América Feminina com o objetivo de terminar na liderança do grupo. O Brasil enfrenta a Colômbia nesta sexta-feira às 9 horas da noite lá no Equador. Já classificado para a semifinal, a seleção brasileira busca terminar a primeira fase no topo da tabela. O time comandado por Arthur Elias tem 9 pontos, enquanto as colombianas estão na segunda colocação, com 7. Série C do Campeonato Brasileiro, final de semana com rodada. O Guarani enfrenta o Náutico no estádio Brinco de Ouro da Princesa, amanhã às 5 da tarde. Só a vitória interessa ao Bugre, que ainda sonha em conquistar uma vaga no G8 da Série C. O técnico Marcelo Fernandes deve fazer mudanças na equipe. Já a gente fala das coisas do Guarani e também vamos ter informações do Náutico, que vem a Campinas com desfalques. Caso Paquetá, o futuro do meia brasileiro Lucas Paquetá, com o tão aguardado veredito da Football Association, deve ser anunciado nesta sexta-feira. A acusação é de que Paquetá teria sido advertido de forma deliberada em 4 ocasiões diferentes para influenciar os mercados de apostas. Caso seja considerado culpado, Paquetá poderá ser suspenso vitaliciamente. Vamos para São Paulo, porque o tricolor venceu o Juventude, respirou mais aliviado no Campeonato Brasileiro. Quem traz os destaques dos clubes da capital e também do Santos é Gabriel Dudziak. O São Paulo sofreu, mas conseguiu vencer mais uma no Campeonato Brasileiro. Em Caxias do Sul, o tricolor derrotou o Juventude por 1-0, graças a um gol de Luciano aos 39 do segundo tempo. O Corinthians se prepara para enfrentar o Botafogo no Rio de Janeiro no sábado, já sabendo que não contará com Garro e José Martínez. O Santos não terá Guilherme diante do Sport no Recife, enquanto o Palmeiras aguarda por Piquerez para o duelo com o Grêmio em casa. Playoffs da Sul-Americana com muito sofrimento e show do goleiro Everson. O Atlético Mineiro garantiu nos pênaltis a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Galo perdeu por 1-0 no tempo normal para o Atlético Bucaramanga da Colômbia, pelo jogo de volta dos playoffs da competição. A vaga foi definida nos pênaltis, com o Atlético vencendo por 3-1, graças em boa parte do jogo ao goleiro alvinegro. A Ponte Preta viaja até Caxias do Sul para enfrentar o Caxias no domingo às 4:30 da tarde no Estádio Centenário. Jogo que vale a liderança da competição. O técnico Alberto Valentim tem feito algumas observações na equipe que ele deve colocar em campo. O substituto para ser o titular na meta da Macaca já está definido. Sem Diogo Silva, Pedro Rocha vai ser o camisa 1 da Macaca no duelo contra os gaúchos. Basquete, o Unimed Campinas Basquete e o SESI Araraquara abrem a semifinal da Liga de Basquete Feminino. O primeiro jogo acontece domingo, dia 27, às 11 horas da manhã, no ginásio do Tênis Clube em Campinas. A entrada é gratuita. Série melhor de 3. Quem vencer 2 jogos garante vaga na decisão da LBF. News Truck CBN Campinas. Oferecimento Hospital PUC Campinas. Tradição que acolhe, cuidado que transforma.
E direto do News Truck da CBN Campinas, Fábio Chaib chega com os destaques e com a rodada do Campeonato Brasileiro do final de semana. Excelente sexta-feira para você, Chaib. Bom dia. Muito bom dia, Antônio Lupe, bom dia, ouvinte CBN, isso mesmo, falamos aqui no News Truck, aqui na PUC Campinas, Hospital PUC Campinas, aqui na John Boy do Lope, uma das principais avenidas da cidade, onde viemos conferir a ampliação dos leitos para pacientes com convênio e também particulares. A CBN está aqui, então, conferindo o News Truck aqui na PUC Campinas, no Hospital PUC Campinas, na Avenida John Boy do Lope. Falando sobre futebol, Lupe, a 17ª rodada do Brasileirão, além dos jogos do Corinthians, do Palmeiras e também do Santos, amanhã tem Paulista em campo. O Mirassol tentando a 3ª vitória consecutiva, recebe o Vitória. Já o Bragantino vai até Fortaleza para encarar justamente o Leão do Pici, amanhã 6:30 da noite. No domingão é a vez do São Paulo. São Paulo encara o Fluminense no Morumbis às 4h da tarde, Lupi. Esse é Fábio Chaib, o rei de Itu, trazendo a rodada do Campeonato Brasileiro. E é o seguinte, você já sabe, ouvinte do CBN Esportes, você faz o programa conosco. Mande sua mensagem através do 19 99186 9070. Código de área 19 99186 9070. E para você que está acompanhando com imagens no YouTube, você também pode participar do CBN Esportes. Mande a sua mensagem através do chat youtube.com/CBN Campinas e mande a sua participação, que daqui a pouco todas as mensagens vão pro ar. O CBN Esportes tem os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto e no stream Samela Deep. Apresentação Antônio Lupe. 11h12. CBN Esportes Campinas. Souza, e aqui no canal do YouTube da CBN Campinas, você ouvinte também acompanha o que é notícia na região. A nossa equipe de reportagem está sempre pronta para levar até você a informação precisa e relevante para o seu dia. Estamos juntos do bom dia ou boa noite aqui ou na programação do 99,1 FM. Pelo YouTube, eu sou a Aline Albuquerque, repórter da CBN Campinas, e a gente está sempre circulando pelas ruas de Campinas e da região para trazer as principais notícias do dia, da semana, para você ficar, claro, muito bem informado. Notícia policial, econômica e muito mais você confere também no 99,1 FM, no nosso portal CBN Campinas e também, claro, nas redes sociais. Fica ligado. Gente que está acompanhando o YouTube da CBN Campinas, eu sou Felipe Pereira e quero fazer um convite a você. De segunda a sexta, das 6 às 9 da manhã, eu tô aqui com vocês no Jornal da CBN, no Dial, em 99,1 FM, para contar as notícias do trânsito e também as principais informações aqui da nossa região. Fique ligado com a gente e você participa pelo nosso WhatsApp 99186 9070. Você sai de trânsito. 11h15, Thaís Azevedo chegando com as informações do trânsito aqui na CBN. Bom dia, Thaís.
Ótimo dia para você, Lupe. Bom dia para todo mundo. Uma ótima sexta-feira. Olha, quem acessa a Lix da Cunha, sentido centro, reduz a velocidade. Próximo ali à rua Joaquim Vilac, tem obras naquele trecho. Quem segue no sentido Anhanguera faz um bom caminho. A rua Joaquim Vilac tem lentidão na chegada e na saída da Lix da Cunha. Quem segue pela Doutora Alberto Sarmento reduz a velocidade da rua Salvador Penteado até o Balão do Castelo. E no sentido Vila Teixeira, na saída da rua Doutor Arnaldo de Carvalho. A Avenida Andrade Neves tem lentidão na chegada a Barão de Itapura e também mais à frente, próxima ali à rua Advogado Luiz Gama. Quem segue no sentido centro vai fazendo um bom caminho, trânsito livre. Lupe. Obrigado, Thaís, que daqui a pouco volta aqui na CBN com mais informações do trânsito. Conectado com a TIM, líder em 5G, você pode tudo. TIM, imagine as possibilidades. CBN Esportes Campinas. CBN Esportes de volta aqui na CBN Campinas, são 11 horas e 16 minutos. O final do telefone 6070, o nosso grande amigo aqui, ó, o Marcelo, tá falando que já tá chovendo lá em Sumaré, região central de Sumaré, com chuva. Bom dia aos amigos da CBN. Aqui no Jardim São Gabriel eu tô dando uma passada de olhos, tá meio nublado, hein, Valmir Bortoleto? Sei não, hein, mas acho que hoje, na hora que você for pra sua residência, vai pegar uma bela de uma chuva. E ele comemora porque ele gosta de chuva, assim como gosta do Roberto Carlos. 11 horas e 16 minutos. Agora eu tenho um recado bem legal, porque vai acontecer no domingo um evento bem bacana. Vai ser uma manhã inteira de atividades para todas as idades, com muita informação sobre saúde e nutrição, tudo isso de graça e aberto à comunidade. É a edição família do movimento Mude um Hábito, que é organizado pela Unimed Campinas. O evento acontece na Praça Arautos da Paz, no domingo, dia 27, das 9 da manhã às 13 horas. E quem vai falar um pouco mais sobre esse grande evento é o Dr. José Windsor, diretor comercial da Unimed. Bom dia, doutor. Bom dia, Lupe. É um prazer falar com você e com todos os ouvintes da CBN. O objetivo, Lupe, é incentivar mudanças positivas do dia a dia. É promover saúde, bem-estar e o autocuidado. Veja você que isso tem a ver tudo, inclusive, com o esporte, tem a ver com a vida ao ar livre, vai ser na Arautos da Paz, e a gente deposita uma grande esperança na conscientização das pessoas com esse tipo de evento. Vai ser um evento bastante grande, tem várias estações lá, muita coisa interessante. E se você me permitir ainda esticar um pouquinho essa resposta, nós temos uma novidade. Lá nós vamos ter a cabine temperatura máxima, que é uma cabine em que a pessoa pode entrar para experimentar como seria a vida com o aumento da temperatura da Terra. Né? E o importante da cabine é que lá dentro tem um vídeo, né? Um vídeo sobre o aquecimento global, muito interessante, e as pessoas podem assistir o vídeo e ficar sentindo como é que é o aquecimento global. E até uma coisa importante, né, para ter aí a conscientização de que isso é um problema que a gente vem enfrentando, né, tudo por conta aí da poluição, e eu acho que aí é bom para sentir na pele, quem sabe mudar aí a cabeça, não só dos adultos, mas também das crianças, né, Dr. José Windsor, que é o futuro aí do nosso país, do mundo todo, né? O objetivo é esse que você falou. A conscientização das pessoas, que é muito importante. O que a gente está vendo essas temperaturas extremas, esses eventos catastróficos como enchentes, inundações. E então esse também é um esforço paralelo ao evento que nós estamos promovendo no domingo. O Edição Família do movimento Mude um Hábito também tem outras atrações muito legais, né? Inclusive com a participação de alguns atletas do vôlei Campinas, né, do vôlei Renata, que estão se preparando para a disputa do Campeonato Paulista, mas também tem uma outra atração que é a Estação Bike Suco. Que história é essa, hein, doutor José Windsor?
A estação Bike Suco, ela já é uma estação consagrada, né? É uma estação que temos lá uma bicicleta em que a pessoa pode pedalar. A criança, uma tem para criança e temos para o adulto também, e ela pode escolher as frutas, colocar num liquidificador que funciona com a pedalagem da bicicleta e ela fazer o seu próprio suco ao mesmo tempo que faz esporte. São várias as estações, né? Rapidamente relembrando, tem a estação Movimento, a estação Saudável. A estação Saudável para criança tem a pesca de alimentos, chamada pesca nutricional. Tem a estação Lúdica, com pintura, desenhos de giz, etc. Tem uma estação, a estação esportiva, que é onde vão estar lá os craques do basquete, do Campinas Unimed Basquete e do Campinas Vôlei. E temos também a estação de hidratação para o PET, a estação com os personagens, vamos ter lá o brócolis, cenoura, tá? Então, são várias estações que vai atender a todas as idades e a gente espera que haja um grande comparecimento. E mais uma vez um evento da Unimed que mais uma vez se preocupa também com a saúde da população, né, doutor José Windsor? Obrigado por essa lembrança, Lupe, porque é importante salientar isso aí. Isso aí está aberto a toda a população. Embora seja um esforço, uma promoção da Unimed, ele é para toda a comunidade, tá? Você não precisa ser cliente da Unimed, tá? Mas é só você aparecer lá, que tem distribuição de brindes, principalmente algumas estações, quando você cumpre a tarefa, o objetivo na estação, recebe lá o seu brindezinho. Então, esse é o nosso interesse, esse é o nosso objetivo. A congregação da comunidade em família, tá? Uma manhã saudável, extensiva a todos. O evento Mude um Hábito, edição família, acontece domingo, dia 27 de julho de 2025, das 9 da manhã à 1 da tarde, na Praça Arautos da Paz, aberto a toda a comunidade. Pode ter certeza, doutor José Windsor, que eu estarei lá prestigiando o evento e aí a gente fala um pouco mais e eu vou pedalar na Bike Suco para fazer o meu suco de forma saudável no domingão. Tá bom, doutor José Windsor? Obrigado pela participação aqui no CBN Esportes. Eu que agradeço. Um abraço para você. Vai ser uma honra. Eu vou pedalar, fazer o suco pra... Eu sou saudável, né, Valmir Bortoleto? Eu sou um cara saudável, estou mudando meus hábitos. E se você quer mudar o seu hábito também, então, na Arautos da Paz, domingo, dia 27, das 9 da manhã às 13 horas, à 1 da tarde, gratuito e aberto a toda a comunidade. Eu vou. Ô, Lupi! Peraí, vamos lá. Eu vou, viu, Lupe? Você vai? Eu vou. Não, o Eliel tá aí. Eliel tá aqui. Eu tô. Deu ar da graça. É o Mini Arena. Bom dia, Eliel. Tudo bem, cara? Beleza. Vai fazer o suco lá? Cadê o Júlio Nascimento? O Júlio tá de férias. Cadê o Carlão? Tá de férias. Pô, esse programa tá igual a Arena também, vou te falar, hein, velho? Você sabe que o nosso... Tá definhando isso aqui, hein? Você sabe que o nosso objetivo aqui é chegar meio-dia, né? O último que sair apaga a luz. Fala, Chaibe. Um ouvinte mandou mensagem anteriormente aí falando que tava chovendo já na região onde se encontrava. Aqui no hospital da PUC Campinas, na região do Jardim Londres, né? Na John Boy do Lope, começa a chover. É bem verdade que é uma chuvinha bem fina, mas o nosso comandante aqui, o Naldo Araújo, na técnica externa aqui, já me avisou também. Eu começo a ver aqui pingos de água, não é pingos de amor, não. Pingos de água nesta manhã de sexta-feira. Aliás, você já comeu o morango do amor, Chaibe? Não, você me perguntou isso. Eu tô ansioso, velho. Se alguém que faz aqui em Campinas sabe onde tem, eu tô querendo comer o morango do amor. Você já comeu, Lupe? Não, eu não tô comendo doce, né? Você parou de gostar de doce, né? Mas já gostei muito, né? Então eu tô evitando eu falei pra você, eu mudei os hábitos, né? Parabéns, não, e tem dado resultado. Tem. Desde quando você começou essa dieta doida aí, você já perdeu R$1.200, né? E 2 semanas. O Wilson, que tá lá no satélite Íris, final do telefone 7636, também falou que já começou a chover na região do satélite Íris. 11h24, vamos para a capital paulista, porque Gabriel Dudziak chega com os destaques dos clubes da capital e também do Santos, que tem um duelo dificílimo contra o Sport na Ilha do Retiro.
Dando sequência ao bom momento vivido após o empate com o Bragantino e a vitória contra o Corinthians, o São Paulo se impôs desde os primeiros minutos do duelo contra o Juventude em Caxias do Sul. Fazer o gol era mais difícil. Foram 9 chutes no primeiro tempo, mas só 2 na direção da meta. Na etapa complementar, o cenário se repetiu. O tricolor tinha a bola e finalizava, mas não conseguia vencer o goleiro. Aos 39 minutos, contudo, Ferreirinha driblou. Marcos Antônio serviu e Luciano marcou 1-0. O São Paulo sobe para a 12ª posição e o técnico Hernan Crespo reforça a importância que o jogo de ontem tinha. A dimensão fala só da classificação. A gente sabia que está ainda lutando em uma zona incômoda e sabia que tinha um jogo direto contra um time que está lutando também aí. Então, era um jogo de 6 pontos. Após o empate com o líder Cruzeiro na quarta, o Corinthians se prepara para outro confronto difícil. No sábado, o Alvinegro encara o Botafogo no estádio Newton Santos, sem o meia Garro e o volante Martínez, que receberam o 3º amarelo. O atacante Yuri Alberto, por sua vez, é dúvida, pois ainda se recupera de lesão em uma vértebra. Ele, no entanto, já treina com os companheiros. Também neste sábado, o Santos tenta encerrar a sequência de 2 derrotas seguidas. O adversário será o Lanterna Sport, no Recife. O Peixe não terá o atacante Guilherme, que se lesionou contra o Inter. Por outro lado, o clube anunciou nesta quinta a contratação do atacante paraguaio Cabageiro, de 23 anos. Já o Palmeiras espera contar com o lateral esquerdo Piquerez para o confronto diante do Grêmio em casa no mesmo dia. O jogador se recupera de um problema no ombro, mas participou de parte do treino. O zagueiro Bruno Fux volta após cumprir suspensão, enquanto Felipe Anderson é dúvida após deixar o duelo com o Fluminense com dores na coxa. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Obrigado, Gabriel Dudziak, com as informações da capital. Corinthians com 2 desfalques importantíssimos. Martínez e Garro estão fora do duelo contra o Botafogo. O Santos não tem Guilherme para enfrentar o Sport na Ilha do Retiro. E o Palmeiras, Piquerez é dúvida e Felipe Anderson também deve ficar fora. Jogos interessantes nessa rodada do Campeonato Brasileiro, hein, Chaibe? Exatamente, Lupi. Em relação ao Piquerez, você falou há pouco, e o Palmeiras anunciou há pouco a renovação do contrato com ele até 2030. Então, lateral esquerdo, Piquerez, Uruguai Piquerez, ficará no Verdão até 2030. Uma rodada complicada, principalmente pro Corinthians, né? Pega o Botafogo, sempre difícil jogar no Newton Santos, joga fora de casa, sem o Garro, um dos principais jogadores, e tem que ter a vitória, né? Porque o Corinthians está instável no campeonato, é verdade que empatou com o líder na última rodada, mas tem que voltar a vencer para pegar ânimo também na próxima semana enfrenta o Palmeiras pela Copa do Brasil nesse grande clássico. O Palmeiras tem a possibilidade de fazer mais 3 pontos jogando em casa contra um fraco Grêmio no momento. O Grêmio tá muito claudicante aí, foi eliminado da Sul-Americana também no meio de semana e o Grêmio precisa voltar ao prumo, né? Exatamente. O Palmeiras tem essa possibilidade de vencer no Allianz Parque. São Paulo ontem, que bela jogada do Ferreirinha na hora do bela gol. Jogada. Você viu, Lupi? Eu vi, no meio das pernas, a famosa caneta rolinho. Cada região chama de um jeito aquele drible, mas foi muito bonito o drible do Ferreirinha e mais um gol do Luciano, que chamou a responsabilidade com vários desfalques lá no tricolor, hein, Chaibe? Exatamente, São Paulo com muitos desfalques, está passando um momento conturbado em relação aos desfalques na temporada e agora enfrenta o Fluminense que tem 3 derrotas seguidas desde a volta da Copa do Mundo de Clubes, agora enfrenta o São Paulo no Morumbi, São Paulo tentando a 3ª vitória consecutiva. Olha só como é o futebol, né? Por um lado, um time quer voltar a vencer, por outro, o outro time quer a 3ª vitória consecutiva e essa pretensão do São Paulo é boa, porque o São Paulo se afasta justamente da zona de rebaixamento neste momento. Zona de rebaixamento que tem o Santos, hein? E a parada é complicada na Ilha do Retiro, hein, Lupi? É muito complicada. Lá na Ilha do Retiro, a torcida do Sport, eu até falei aqui no CBN Campinas, na hora que puxou casar. Aí a ilha treme, só que o Sport não venceu nenhuma até agora no Campeonato Brasileiro e busca a primeira vitória na competição. Rapidinho, Fábio Chaibe, a gente já tem que ir pro repórter CBN, mas o Corinthians anunciou a renovação com o Yuri Alberto, hein? Até julho de 2030. O camisa 9, artilheiro do Timão na temporada, ele tinha vínculo até o fim de 2027 e agora renovou até o dia 31 de dezembro. Perdão, ele tinha contrato até 31 de dezembro de 2027, agora o contrato é até julho de 2030. O novo contrato com multa rescisória de 500 milhões para o mercado nacional e 100 milhões de euros. 648 milhões na cotação atual para o exterior. Renovação de Yuri Alberto,
Que é dúvida, acredito que não vai ter condições de jogo para o duelo contra o Botafogo lá no Engenhão. São 11h29, repórter CBN. News Truck CBN Campinas. Oferecimento Hospital PUC Campinas. Tradição que acolhe, cuidado que transforma. Bom dia para você. Amanhã tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, Alfredo Cotait Neto, afirmou à CBN que está apreensivo com a situação de 4.500 pequenas empresas que exportam para os Estados Unidos. De acordo com ele, o governo não tem dado a atenção necessária à categoria e muitos negócios podem fechar por causa do tarifaço anunciado pelo presidente americano Donald Trump. Alfredo Cotait Neto também cobrou diálogo entre as partes para tentar resolver a questão. Ele disse que a prioridade no momento é postergar o início do tarifaço. Se não houver acordo entre as partes, a medida começará a valer na próxima sexta-feira. O passaporte brasileiro avançou no ranking dos mais poderosos do mundo em 2025. O documento passou da 17ª posição em fevereiro para o 16º lugar na lista divulgada nesta semana. No começo do ano, o passaporte brasileiro permitia a entrada sem visto em 169 países. O número subiu para 170. O levantamento foi feito pela consultoria americana Henley & Partners. Foram analisados 199 passaportes e 227 destinos. O jogador De La Cruz foi liberado pelo Flamengo para passar o fim de semana com a família e não participou do treinamento de hoje no Ninho do Urubu. A iniciativa ocorre depois de o atleta ser exposto em mensagens do ex-chefe de departamento médico do clube. Em um grupo de WhatsApp com figuras importantes da política rubro-negra, José Luiz Runco criticou a contratação do uruguaio. O médico afirmou que o jogador teve uma lesão crônica irreparável no joelho direito. A declaração caiu como uma bomba. De La Cruz e o staff ficaram revoltados com o tom adotado e outros atletas do Flamengo saíram em defesa do companheiro. Ronco foi demitido na quarta-feira. No horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quero fazer um convite muito especial para todos vocês. Todos os dias, nos 99,1 do seu rádio, você fica bem informado com os principais assuntos de Campinas e região na programação da CBN Campinas. Reportagem ao vivo, matérias especiais, tudo o que você precisa saber para ficar bem informado. A gente espera por vocês nos 99,1. Olá, pessoal. A luta contra o mosquito não para e o maior perigo pode estar dentro de casa. Precisamos de todos para eliminar os criadouros. Verifique e limpe regularmente qualquer recipiente que acumule água, como vasos de plantas, bandejas de geladeiras, calhas, potes de águas dos animais, garrafas e ralos abertos. Atenção também para a limpeza de quintais e áreas externas. E se identificar algum criadouro no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. A luta contra o mosquito não para e é um compromisso de todos nós. Iniciativa EPTV.
Faça um test drive e se surpreenda com os... Desacelere, seu bem maior é a vida. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Antônio Lupi. 11h35, CBN Esportes, de volta aqui na programação da CBN Campinas. A gente falou agora há pouco da chuva, né? E aqui no São Gabriel começou a chover, mas de forma bem mansa. Quem mandou mensagem pra gente foi a Nath. Ela tá lá no Parque Imperador, aqui em Campinas, e também mandou vídeos e fotos da chuva. Ela mandou uma foto do ralo, um vídeo do ralo com muita água, chovendo bastante, pelo visto, lá no Parque Imperador. Bom dia, senhores. É o Diego do CG do Campo Grande. Já choveu e já parou aqui na região do Satélite. Opa, então tá bom, então já parou. Bom dia, aqui está chuviscando lá no bairro Ponte Preta. Quem mandou mensagem pra gente foi o Marco. Obrigado, Marco. Carolina Florença, Bruno de Campinas, também tá chovendo. Ó, o pessoal alertando aqui a chuva. Morango na festa de Santana em Souzas. É o Vail que mandou mensagem aqui pro Eliel, que tava querendo comer o morango do amor. Bom dia. 1-0 para Macaquinha, domingo tá bom demais. Classificação e liderança. É o Edson do Boa Vista. Obrigado pela mensagem ao Edson. Ô Lupe, bom dia. Aqui na Orozimbo Maia também começou a chuviscar, hein? É o Joselito que mandou mensagem. Grande Joselito. O Wilson Barreto, bom dia. Chuviscando no Taquaral. Olha aí a chuva dando as caras. Hortolândia também já tá chovendo. Quem mandou mensagem foi o André Dias de Oliveira, final do telefone 4791. Deixa eu ver. Salto, olha lá, região de Itu, ó. Salto também já tá chovendo, hein? Mansa e Boa. Quem mandou mensagem foi o Walter Prata. Bandeirantes, a altura de Hortolândia também com chuva, então toma cuidado. Bom dia, Lupe. Bom programa, amigo. Por favor, envie um grande abraço para o Rei de Itu, diretamente de Ubatuba. Saudações bugrinas. É você, viu, Fábio Chaib, que o Jaime tá mandando um grande abraço. Um grande abraço pro Jaime, também Ubatuba, que tem característica também de chuva, né? Uma cidade linda, maravilhosa, com praias belas, mas também quando chove por lá, realmente cai o mundo, chuva que é intensa nos dias lá em Ubatuba, e acaba sendo uma característica da cidade também, que tem praias maravilhosas, viu, Lupe? Bom dia, Lupe. Guarani perdeu a sua classificação na última rodada. Permanecer na Série C já é lucro. É o Ricardo, do Jardim Miriam, aqui de Campinas. Ô, Ricardo, ainda tem chance, tá tudo embolado ali. O G8 do Campeonato Brasileiro da Série C. Já já a gente traz aí um panorama completo da classificação, mas a Guarani já não tem margem de erro, né? O começo do Guarani foi muito ruim na Série C, inclusive ficou na lanterna da competição. Chegaram reforços, a equipe melhorou. O G8 tá próximo, mas faltam poucos jogos, né? Por isso que a margem de erro do Guarani não é uma margem tão alta assim para erro nesse momento da competição. Bom dia, Lupe. Bom dia, Chaib. Lupe, vocês por acaso sabem se a diretoria da Ponte tá atrás de reforços? É o Wagner de Hortolândia. Wagner, a Ponte tem sofrido com o transfer ban, né? Anunciou o Kevin, lateral esquerdo, que veio do Paysandu, tá regularizado, só que tem que resolver esse problema para depois pensar em contratações, porque nesse momento a Ponte está impedida. Aqui onde eu trabalho, a chuva chegou na região do Ceasa. Obrigado aí ao Wagner de Hortolândia, ele que está trabalhando ali na região do Ceasa. São Bernardo tá garoando, é o Emerson que mandou mensagem. Bom dia, é o Paulo, na cidade de Valinhos. Valinhos está chuviscando, então se está chuviscando em Valinhos, daqui a pouco ela chega um pouquinho mais forte aqui na região do São Gabriel, aqui na sede da EPTV, na sede da CBN Campinas. 11h39. Domingo tem um jogo muito legal de basquete para quem é apaixonado pelo esporte. 11h da manhã, ginásio do Tênis Clube, aqui em Campinas, semifinal da LBF. A entrada é gratuita, tem Unimed Campinas Basquete contra o SESI Araraquara. Primeiro jogo da série melhor de 3. Quem vencer 2 jogos garante vaga na final. O SESI, por ter tido uma melhor campanha na primeira fase, tem a vantagem de realizar 2 jogos em casa na cidade de Araraquara. Um dos destaques da equipe de Campinas é a Nelly Greter, a argentina, a armadora, e que fez parte do Campinas
quando a equipe campineira levantou a taça da LBF em 2018. E em entrevista ao Globo Esporte, ao nosso grande amigo Diego Alves, ela falou a respeito do duelo contra o SESI no domingo. Vai ser um jogo difícil, né? Tem aí um time muito forte como é o SESI, o bicampeão, né? Da liga. Mas nós, como time, estamos construindo um bom grupo de trabalho, estamos fazendo bons jogos. E o primeiro jogo aqui em casa vai ser muito importante para nós. Precisamos dessa vitória, então agora é momento de arrumar alguns detalhes e continuar focadas e com essa garra dentro de quadra, né? A parte defensiva para nós vai ser muito importante. Tá aí a Meli Greter, armadora da equipe de Campinas, domingo 11 horas da manhã, entrada gratuita lá no Tênis Clube. Quem não conseguir comparecer ao ginásio, mas quer acompanhar as emoções do jogo, você acompanha ao vivo com imagens e de graça no globoesporte.com/Campinas, tá certo? 11 horas e 41 minutos. Vamos começar a girar pela Série C do Campeonato Brasileiro, Ponte Preta e Guarani. As duas equipes jogam no final de semana e atenção, hein? É a rodada pré-derby. Depois do jogo entre Guarani e Náutico, Ponte Preta e Caxias, tem o clássico Ponte Preta e Guarani, o derby campineiro, que acontece no estádio Moisés Lucarelli. Mas agora o assunto é a rodada do final de semana. O Guarani vai enfrentar o Náutico amanhã, 5 da tarde, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E como eu estava destacando agora há pouco, né, o Guarani ele não tem mais margem para erro, precisa pontuar para chegar dentro do grupo de classificação para a próxima fase. Hoje, o Guarani é o 12º colocado com 16 pontos. O Brusque, ele é o 8º colocado com 18. Ou seja, são 2 pontos de diferença. Dependendo do que acontecer na rodada, o Guarani, ele até pode entrar dentro do G8, mas precisa vencer o Timbu, jogando com a presença da torcida lá no Brinco. O Náutico é o 6º colocado com 20 pontos. Entre Guarani e Brusque, que é o primeiro time do G8, tem CSA, Ituano e também o Botafogo da Paraíba. Bruno Santos, atacante, que foi contratado na janela de transferência e que já marcou 2 vezes com a camisa do Guarani, ele falou a respeito do comportamento da equipe, o comportamento que o Guarani precisa ter para sair com a vitória contra o Náutico. Cara, de muita entrega, de muito trabalho, como sempre foi, entendeu? A equipe é uma equipe que, trabalha bastante, como o Marcelo sempre frisa. É um grupo trabalhador, um grupo que está buscando o melhor para o Guarani. Sabemos da dificuldade que vai ser o jogo contra a equipe do Náutico, mas a gente vai dar o nosso melhor, cara. Vai dar o nosso melhor como a gente sempre procurou dar e espero que a gente possa sair feliz com os 3 pontos. Cara, com certeza pensamos, mas eu acho que é muito mais em prol do jogo a jogo. Próximo jogo é o Náutico, a gente tem que focar somente no Náutico, porque se a gente ganhar do Náutico, a gente sabe que a gente pode entrar no G8. E é isso, a gente não tem que ficar pensando nos outros jogos, tem que pensar quem vem pela frente, entendeu? E com certeza respeitando o Náutico também, porque sabemos que é uma equipe de qualidade, mas é impor o nosso mando de campo, é impor o mando, a torcida que vai estar com a gente nos apoiando. E acredito eu que, se Deus quiser, vamos fazer um bom jogo, desempenhar um bom futebol e, se Deus quiser, sair com os 3 pontos. Tá aí o atacante Bruno Santos, ele recebeu uma pancada no tornozelo no jogo contra o Anápolis, naquele primeiro lance polêmico. Os jogadores do Guarani pediram a expulsão, o árbitro deu apenas o cartão amarelo, mas era um lance para vermelho. Ele estava até com o tornozelo inchado ainda, mas disse ali nos bastidores da entrevista que já não tem tantas dores e deve ir para o jogo no duelo contra o Náutico. Tem algumas dúvidas, né? O zagueiro Alan Santos também, que saiu no intervalo do jogo contra a equipe do Anápolis com problemas musculares na coxa, é dúvida. Então o técnico Marcelo Fernandes, ele tem aí alguns pontos de interrogação para definir a equipe do Guarani, que vai enfrentar o Náutico. O Náutico, ele tem muitos problemas. Hélio dos Anjos está suspenso e não comanda a equipe do banco de reservas. E para trazer mais detalhes do Timbu, vem chegando o repórter Anderson Gomes, que é o setorista do Náutico na CBN Recife.
De olho no adversário. Um abraço para você, um abraço para todos que acompanham o CBN Esportes. Olha, o Náutico já a caminho de Campinas, após encerrar toda a preparação para esse jogo contra a equipe do Guarani, amanhã aí no Brinco de Ouro. O técnico Hélio dos Anjos, que não vai ficar à beira do gramado, ele tomou o 3º cartão amarelo no jogo contra o Caxias. O Náutico será comandado à beira do campo pelo Guilherme dos Anjos, o filho e assistente do treinador. Com problemas na escalação, ele acabou perdendo 2 jogadores importantes para o confronto. Primeiro, o volante Igor Pereira, que ganhou a preferência do treinador, virou titular absoluto em cima do Auremi. Tomou o 3º cartão, vai cumprir a suspensão automática. O mesmo com o atacante Hélio Borges, que fez uma grande partida contra o Caxias. Jogador também fica de fora, não vai poder atuar. Ele já confirmou os substitutos. Para o lugar do Igor Pereira, quem vai é Auremi, ex-capitão do time, inclusive. Já no ataque, o Kelvin volta à condição de titular. Ele perdeu a posição para o Hélio Borges, é uma substituição natural. Com isso, o Náutico está definido para esse confronto de amanhã, com Muriel, Arnaldo, Carlinhos, Matheus Silva e Igor Fernandes, Auremi, Marco Antônio e Lucas Cardoso, Kelvin, Paulo Sérgio e Vinícius. Náutico é o 6º colocado na tabela de classificação. O técnico tem como meta avançar, pontuar, e esse jogo está na conta, apesar de pregar respeito. Na última coletiva, o técnico deixou claro de que, apesar do Guarani não se encontrar agora num bom momento, mas é um adversário difícil, ele conhece, até porque já foi adversário dele quando ele dirigiu a equipe da Ponte Preta. Por isso que o treinador prega respeito nesse confronto contra a equipe do Guarani. A não ser essas 2 modificações obrigatórias, o Náutico, portanto, faz uma repetição na escalação do time que venceu bem a equipe do Caxias no último confronto. O Náutico que passou por um momento muito tumultuado, com extracampo muito forte. Após entrar na zona de classificação, a coisa deu uma acalmada, o ambiente melhorou, os jogadores reagiram bem e colocaram o Náutico dentro do G8, e a ideia, obviamente, é não deixar mais a zona de classificação. São os destaques do Clube Náutico Capibaribe. Eu, Anderson Gomes, direto da capital pernambucana para o CBN Esportes. Grande abraço. Obrigado, Anderson, com as informações do Náutico. Mesmo desfalcado, Auremir, conhecido do torcedor do Guarani, defendeu o Bugra aí durante algumas temporadas, inclusive foi até cogitada a volta dele para o estádio Brinco de Ouro da Princesa, mas a negociação não logrou êxito. Ô Fábio Scheibe, é vencer ou vencer, não tem mais o que errar o Guarani na Série C, porque senão depois fica tarde fora do G8. Começando falando do adversário do Guarani, até pelo que relatou o Anderson aí também, a gente pode esperar um time que com o empate vai ficar satisfeito nesse sábado no Brinco de Ouro da Princesa. Até pela pontuação também na tabela, o Náutico com um empatezinho ali consegue se manter no G8 da competição, e com tantos desfalques, principalmente de Hélio dos Anjos, que não estará na beira do campo para comandar o Timbu. Um empate, então, um time mais fechado, mais retraído, é grande função do Náutico nesta partida, o que pode dificultar a vida do Guarani, justamente a vida do Guarani. O Bruno Santos falou há pouco também sobre a possibilidade, né, de uma vitória a cada jogo é uma história, mas é inevitável fazer aquela projeção que a gente fez no início da semana, né, Lupe? A gente sabe que com 28 pontos, os matemáticos aí garantem uma classificação na segunda fase, o Guarani com 16, portanto 12 pontos de diferença para conseguir essa meta. O Guarani tem mais 6 jogos, com 4 vitórias, conseguiria esse feito, e é inevitável, né, e inegociável, na verdade, uma vitória dentro de casa, apesar de ser o Náutico, um time que está no G8 da competição. Uma vitória no sábado é fundamental para começar a caminhar aí, a ver este caminho de classificação à próxima fase, lembrando que a próxima rodada tem o derby, né? É isso, a próxima rodada é o derby. Marcelo Fernandes, eu não sei se você tá me ouvindo, mas pelo amor de Deus, eu só te peço uma coisa, nada contra o moço, mas não coloca o Luiz Miguel na lateral direita, não. Volta o Cicinho e depois você arruma o time. 3 zagueiros também não. Precisa vencer, tá bom? Grande abraço. 11h49, o intervalo, a gente volta já. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados.
Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue. É urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. E o Brasil venceu a Alemanha por 3-0 e garantiu vaga para a semifinal da Liga das Nações de Vôlei Feminino. A seleção venceu com parciais de... Opa, cadê as parciais? Aqui, 25-19, 26-24 e 25-14. O jogo aconteceu na Polônia. O Brasil encara o Japão neste sábado, às 3h, buscando uma vaga na final e também buscando o título inédito da Liga das Nações. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Onze horas 54 minutos. Bom dia, galera da CBN. A Ponte Preta empata no domingo e o Guarani empata também. E ele tá falando que a Ponte vence o derby. É o Wilson, deve ser torcedor da Macaca, torcedor da Ponte Preta. O Marcelo, chove neste momento em Iracemápolis. Obrigado, Marcelo. A voz do Bruno Santos me lembrou a voz do Djalminha no Bugrão. Gerson, lá do Via Norte. A voz, hein? Eu vou ler de novo. A voz do Bruno Santos me lembrou a voz do Djalminha no Guarani. A voz.
Chuva aqui na Paula Souza, aqui pertinho, mandou uma mensagem aqui pra gente, final do telefone 3898. Bom dia, amigos da CBN. Já tá difícil fazer gol, e você tirando o gol do Brunão, ele tem 3 gols. Perdão, ele tem 3. Desculpa, JP de Moraes, perdão, 3 gols então do Bruno Santos. Carlos de Indaiatuba, a chuva chegou bem fraquinha, obrigado, grande abraço para todo mundo em Indaiatuba. Mais uma aqui, parabéns CBN, abraços a todos os pontepretanos, lá em Vila Anchieta. Lá do Vila Anchieta, valeu, final do telefone 0530, mandando um abraço para toda a galera aqui. Vamos falar da Ponte Preta, que joga contra o Caxias no domingo, 4:30 da tarde, lá no estádio Centenário, a Ponte que busca a liderança da Série C, e o jogo vale a liderança, né? Porque o Caxias, ele tem 27 pontos, é o primeiro colocado, a Ponte é o segundo colocado com 26. Londrina aparece na terceira colocação com 23 pontos. Então, se a Ponte vencer o Caxias, ela passa o time gaúcho na tabela e assume a ponta. O empate, o Caxias ainda fica na liderança da competição. E o técnico Alberto Valentim, ele tem aproveitado a semana cheia para observar e testar aí algumas formações. O Léo Oliveira foi testado, o Luiz Felipe também, o Toró acabou perdendo aí a vaga durante uma das atividades no time titular. O João Gabriel sai também da formação inicial porque o Maguinho retorna após cumprir suspensão, e o Diogo Silva tá fora do jogo, suspenso pelo 3º cartão amarelo, e quem entra no lugar dele é o Pedro Rocha. Ainda tem alguns treinos pela frente, mas um provável time da Ponte com Pedro Rocha, Wanderson, Emerson e Darley, né, voltando ali o esquema com 3 zagueiros, o Maguinho pelo lado direito, aí tem a dúvida entre Léo Oliveira e Dudu, Luiz Felipe, o Elvis também brigando ali por uma vaga no meio-campo, mas não está descartada a possibilidade da entrada do Jean Dias, além do Arthur fazendo aí a lateral esquerda, mas o Kevin pode ser uma das opções, o último reforço anunciado pela Macaca, Everton Brito e Gé. Jogo difícil para a Ponte, por isso o Alberto Valentim, Chaib, ele testa aí um meio-campo um pouco mais forte, né, de característica de marcação, para ter esse duelo contra o Caxias, que é muito forte no Centenário. 6 jogos, 6 vitórias, não perdeu ainda na Série C como mandante o time gaúcho. Não por acaso é o líder da competição também, você deu muitas alternativas aí de time da Ponte Preta, né? E é justamente esse o momento pro Valentim fazer as mudanças necessárias e achar o melhor time, né? Restando 6 rodadas para o final da primeira fase, Ponte Preta praticamente classificada à segunda fase da competição, tem essa possibilidade agora de testar o time, de testar a melhor formação para chegar no momento que interessa realmente, né? Na fase final, no quadrangular final, com forças aí para conquistar o objetivo, que é o acesso à Série B do ano que vem, não é, Lupi? Lembrando que tem o derby, né? E no derby é difícil fazer testes, a torcida clama por uma vitória contra o principal rival, né? O derby é o campeonato à parte, né? Então, assim, não tem que poupar, tem que pensar primeiro nesse jogo, tentar a liderança, e uma vitória aí serve para os dois, né? Tanto para a Ponte Preta quanto para o Guarani. Uma vitória nessa rodada, você chega com moral, você chega aí com mais vontade, né? Com mais força pro clássico. O clássico acontece no dia 2, no domingo. Então, vencer na rodada pré-derby também é fundamental para isso, para dar moral, para dar um pouco mais de confiança para os jogadores. E, claro, com o objetivo na tabela. O Guarani vencendo, dependendo do que acontecer, quem sabe entra no G8 e a Ponte assume a ponta da tabela. Olha que legal, um derby com o Guarani dentro do grupo de classificação e a Ponte ali na liderança da Série C. Seria um derby bem interessante e as duas equipes aí brigando pela vaga na próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. E você sabe que aqui na CBN você não perde nada, nós vamos transmitir o jogo do Guarani amanhã a partir das 4:30 da tarde. Fábio Chaib na apresentação e também no Central da Bola. Eu estarei nas reportagens ao lado de Gabi Castro, comentando tudo o que acontece no jogo e as emoções da partida com Carlos Cabela. No domingo, a partir ali das 4:20 a gente também já vai trazer as informações de Caxias e Ponte Preta, Estádio Centenário, reportagens de Adriana Almeida. Eu estarei na apresentação e no Central da Bola. O Cabela e o Gabi Castro também estarão nessa comigo
Tudo o que acontece na Série C entre Ponte Preta e Guarani, você fica por dentro na CBN. E também tem o derby, hein? E tem muita coisa legal pro derby aqui na CBN Campinas. 11h59. As últimas participações, pessoal lá em Serra Negra. A Lilian, final do telefone 5861, mandando mensagem pra gente, falando que também já tá chovendo lá em Serra Negra. Serra Negra é muito legal. Itatiba também tá chovendo. É a Maíra que mandou mensagem. Obrigado pela participação. Amigo, por incrível que pareça, aqui em Ubatuba não está chovendo. Olha lá, Fábio Chaib. O Jaime falou que em Ubatuba não tá chovendo não, hein? Mas é uma cidade maravilhosa, Ubatuba. Saudades, há muito tempo eu não vou pra lá, viu, cara? Vamos combinar aí um grande passeio, eu, você, Eliel, Júlio. Vai ser muito legal. Vai ser muito legal. Alugar uma lancha também. Uma lancha, um barco, fazer um churrasco em alto mar, hein? Pescar, não é? Muito gostoso. Aí eu tô fora. Manda chuva, não gosto. Manda chuva pra Mogi Guaçu. É o Jair que tá participando com a gente. Todas as mensagens lidas, deixa eu ver. Mandou uma figurinha aqui, a Lilian. Obrigado, Lilian, pela mensagem, pela participação. Lupe, tem tempinho aí, rapidinho? O Antônio Benedetti. Peraí, tem um tempinho, você tem um tempinho. O Antônio Benedetti, de Mojimirim, italiano, também tá mandando uma curiosidade aqui. Ele perguntou por quê. Se a gente sabe por que chama Estádio Centenário. Ele, como um bom italiano, né, de origem italiana também, a família, diz que Caxias do Sul tem bastante influência da cultura italiana. E o estádio foi construído em 76 para comemorar justamente o centenário da imigração italiana na região, lá em Caxias do Sul, que foi em 75. Portanto, o Estádio Centenário tem origens italianas. Você sabia dessa, Lupe? Eu não sabia dessa, Fábio Chaime. Muito bom, aqui é cultura também, não é? Com certeza. E o ouvinte fica sempre bem informado com as curiosidades de Fábio Chaime. Vambora? 12:01. A gente volta às 4 no Arena CBN. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Ótimo final de semana. E às 4 a gente tá de volta.